presente no coração de cada um de nós. Nós vamos então hoje fazer uma reflexão a respeito do tema Onde atuam os espíritos. Um empresário se dirigia para o aeroporto para embarcar em um avião para fazer uma viagem. Quando para lá se dirigia, o táxi que ele usava sofreu uma avaria e não pôde continuar. E ele se atrasou. Chegando no aeroporto, o avião já havia partido. Então ele voltou para o escritório muito chateado, pensando nos transtornos que ia acontecer em função dele não ter realizado essa viagem. Quando estava trabalhando, recebeu a notícia de que o avião que ele iria viajar, ao decolar, havia explodido. E todos os passageiros e tripulantes haviam desencarnado. Então ele ficou meditando a respeito disso. Como ocorreu, por que ocorreu. E lembrou que alguém uma vez lhe havia dito que os bons espíritos nos protegem, nos guiam, se aproximam de nós. E então ele pensou, foi um bom espírito que me auxiliou para que eu não partisse nessa viagem, para que eu não me acidentasse. E nós sabemos que os espíritos nos ajudam, nos influenciam, eles estão presentes nos acontecimentos da nossa vida. Nós sabemos também que os mentores espirituais que orientaram Kardec na codificação espírita, eles lhe deram essa informação. E nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 525, a pergunta se os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da nossa vida. Os espíritos responderam que seguramente, uma vez que eles nos aconselham. Ao nos aconselharem, eles estão influenciando na nossa vida. E essa influência, ainda perguntou Kardec, se essa influência era uma influência direta sobre o cumprimento das coisas, ou se era de outro modo, através de pensamentos, como é que isso ocorria. E eles responderam que os espíritos agem sim, mas eles não agem jamais fora das leis da natureza. Eles sempre vão participar dos acontecimentos da nossa vida, nos auxiliando, nos orientando, mas desde que não haja a interferência na lei maior, na lei de Deus. E aí nós podemos pensar que os espíritos só vão nos auxiliar no momento em que nós assistirmos alguma coisa especial, um fenômeno muito importante, então aí é que nós achamos que os espíritos vão nos ajudar, porque nós assistimos a um fenômeno extraordinário, que seria então a presença do espírito. Mas nós gostaríamos que fosse assim, que eles agissem como fazendo milagres, porque nós sempre pensamos que eles estão com uma varinha mágica na mão para resolver os nossos problemas. Porque quando nós pedimos ajuda dentro aos espíritos maiores, ou aqueles que em sua religião têm os santos aos quais são devotos e pedem ajuda, acreditam que o santo ou o espírito que nós estamos pedindo ajuda vai resolver para nós, como num passe de mágica, a nossa situação. Mas não é assim,
porque a intervenção deles, ela nos parece oculta, mas ela acontece. Acontece de uma forma natural. Não há nenhum fenômeno extraordinário, não há nada de excepcional, mas também não há milagre. O que acontece é a ajuda na medida em que nós podemos receber essa ajuda. E vai ser sempre através da intuição, através do pensamento, através de orientação que nós sequer nos apercebemos que nós estamos recebendo orientação de um espírito. Eles podem, por exemplo, provocar a situação em que duas pessoas se encontrem, que para elas parece que esse encontro foi por acaso, mas na realidade havia uma necessidade desse encontro, e para que o objetivo que os espíritos acreditavam que deveria ser alcançado, eles oportunizaram então que essas pessoas se encontrassem para elas resolverem o que teriam que resolver. Também eles podem inspirar para que eu vá por um caminho e não por outro. Eu vou aceitar ou não sempre essas sugestões, não é? Não é que eu vá obedecer cegamente. E se for para resultado positivo, os bons espíritos vão nos orientar, vão nos intuir para que nós consigamos, através dessa ajuda, realizar aquele objetivo que nós tínhamos em mente e que era importante na nossa vida. Mas é importante também que nós lembremos que nós conservamos sempre o livre-arbítrio. Nós somos aconselhados, somos orientados, mas aceitamos ou não. Nós decidimos. E dentro da introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, eles também vêm esclarecer que os espíritos eles influenciam não apenas no mundo moral, mas também no mundo físico. Eles têm uma ação incessante. Eles são encarregados não só de nos auxiliar, de nos orientar, mas também são incumbidos de determinadas atividades no mundo físico. Então, eles agem sobre a matéria, assim como agem sobre o nosso pensamento, porque eles também constituem uma força da natureza. E então existe uma multidão de fenômenos que não são explicados, que não são inclusive compreendidos até o momento, porque eles não são compreendidos, o homem ainda não tem condições de compreendê-los, mas eles estão sendo dirigidos pelos espíritos que são encarregados desses fenômenos. Às vezes são até mesmo mal explicados, e somente através da doutrina espírita é que nós vamos conseguir esse entendimento racional do porquê determinadas coisas acontecem, tanto no plano físico como no plano moral. Mas é importante também que nós lembremos que nós não somos marionetes nas mãos dos espíritos. Eles têm ascendência sobre nós, mas essa ascendência vai ser exercida de acordo com a nossa vontade. Se nós concordarmos, se nós aceitarmos, e vamos aceitar isso como? Através da sintonia mental que nós temos com os espíritos, que é também a base do fenômeno mediúnico, já que nós também somos espíritos encarnados. Então, as relações dos espíritos com os homens são constantes, elas acontecem sempre. Os espíritos bons vão nos indicar o bom caminho, vão nos incitar para que façamos o bem, vão nos sustentar nas nossas provas e também vão nos ajudar a suportá-las.
porque eles vão nos ajudar, nos dando coragem, nos dando força de vontade, nos dando resignação e fortalecendo a nossa fé. Através disso, eles estão nos ajudando a enfrentarmos, inclusive com êxito, as provas que nós temos no nosso caminho. Já os maus espíritos, eles nos impelem para o mal. E para eles é um prazer nos verem sucumbir e nos identificarmos com eles. Então, é importante lembrarmos que nós temos a influenciação dos bons espíritos, mas também podemos ser influenciados pelos espíritos ainda inferiores. Então, a atuação do espírito no nosso pensamento, ou ocasionando oportunidades para que as coisas se realizem para nós, eles não raras vezes eles provocam acontecimentos conforme as circunstâncias e as reações daqueles que estão sendo influenciados. Então, se nós somos pessoas que queremos o bem, queremos fazer o bem, vivenciar o bem, nós vamos ser assistidos por bons espíritos. Se espíritos inferiores se aproximarem de nós, não terão sintonia conosco, porque não vibram na mesma faixa. Nós estamos vibrando em uma faixa vibratória mais alta, então não vamos ser atingidos por eles. Mas se nós estivermos vibrando na mesma faixa deles, de inferioridade, nós vamos ser atingidos e vamos inclusive eles vão provocar em nós atitudes, situações que venham a influenciar negativamente a nós e aquelas pessoas que eles querem atingir. Olha, nós não abrimos para questionamento. Eu posso conversar com a senhora depois, certo? Não temos essa praxe. Então, é importante nós lembrarmos que eles vão se aproximar de nós e, de acordo com a nossa vibração, nós vamos receber boas influências e agir da melhor forma possível. E os maus poderão tentar nos influenciar, mas nós vamos nos defender, porque nós já temos a noção do bem e do mal. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos qual é o melhor caminho. E então, é claro que nós podemos cair a nossa vibração de quando em quando, porque nós erramos, mas nós temos que imediatamente corrigir essas falhas e nos reerguermos pela oração, pela aproximação dos espíritos bons, para que eles venham então nos ajudar a progredirmos como espíritos em evolução que somos. Nós temos também que saber que eles atuam, mas eles atuam de forma que somos nós que decidimos, como eu já disse anteriormente. Eles não vão afrontar a nossa liberdade de agir. Eles estão sempre dentro das leis da natureza. Eles não fazem milagre, não atuam através de meios milagrosos. Sabemos também que se formos assistidos por maus espíritos, eles poderão, inclusive, dominar a nossa vontade se nós nos entregarmos, se nós estivermos sujeitos à obsessão e a uma obsessão maior, e se não reagirmos, não nos tratarmos e não buscarmos praticar o bem e conquistar virtudes, nós não saímos desse emaranhado que podemos ser envolvidos por esses espíritos. Nós temos que pensar que os espíritos são nossos parceiros. Eles não são nossos escravos, que eu
peço, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, que eles estão à nossa disposição. Não estão. Eles vão nos atender na medida que é necessária para nos ajudarem. E também temos que lembrar que os maus não são nossos algozes. Nós é que vamos permitir que eles ajam de uma forma ruim sobre nós, porque nós abrimos as portas para que eles ajam. Então, se nós soubermos aproveitar os bons conselhos dos bons espíritos, nós vamos nos prevenir e até mesmo superar as interferências nocivas que muitas vezes nós poderemos ser acometidos. Através deles, nós podemos progredir mais rapidamente, ampliando a nossa satisfação de viver, sermos mais felizes, porque nós queremos o bem, vamos vivenciar o bem e receber a assistência dos bons espíritos e aceitá-lo. Ainda na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos a colocação que é feita de que são felizes aqueles que os bons espíritos aconselham e protegem, porque a vida deles é melhor, tudo lhes sai bem, se obedecerem às boas inspirações. E temos que também ter presente que receberemos boas inspirações se nós merecermos, porque nós estamos vivenciando o bem. Então nós temos o mérito para sermos ajudados. E vamos então realizar um esforço, e esse esforço vai ser equivalente ao sucesso que nos vai ser dado por acréscimo em razão do auxílio que os bons espíritos nos dão. Porque tudo na vida tem por que acontecer, até mesmo as catástrofes naturais. Se nós soubermos interpretar bem os acontecimentos da nossa vida, nós vamos perceber que a providência divina, ela conspira em nosso favor. Ela nos impulsiona para que façamos a correção dos nossos erros. Porque nós temos que ter presente que o sofrimento ele é inerente à imperfeição. Se nós somos imperfeitos, nós sofremos, porque a nossa consciência nos acusa. Então, toda a imperfeição, ela, assim como toda a falta que é originada pela nossa imperfeição, ela vai trazer uma punição para nós, como consequência natural e inevitável do nosso mau proceder. Sabemos também que em mundos mais adiantados, onde lá só encarnam os espíritos que já estão depurados, onde o mal não acontece, ou se existe, é em uma minoria. Não acontece como nós aqui na Terra, onde nós nos debatemos com a ignorância e então o mal campeia dentro de um mundo de provas e expiações. E toda vez que nós nos desviamos do bem, a lei natural vai nos compelir ao equilíbrio, para que nós possamos ter responsabilidade e para que pacifiquemos a nossa consciência para poder dar continuidade à nossa caminhada. Nós temos que saber que a lei divina é educadora, ela não é punidora, e tem para cada indivíduo uma resposta diferente, de acordo com a sua forma de viver. No caso dessa hipótese do acidente de avião, que foi referido inicialmente, aqueles todos que desencarnaram lá não estavam desprotegidos. Não é que eles não tivessem a proteção divina, não é que a lei divina não se estendesse até eles, mas provavelmente eles tinham um ajuste com a própria consciência e que deveria ser resolvido daquela forma.
Então, os bons espíritos não abandonaram aqueles que a eles recorrem, mas era uma necessidade para que houvesse esse ajuste. No livro A Vida Continua, que foi ditado por André Luiz, a Chico Xavier, ele se reporta a influência de alguns mentores, alguns benfeitores espirituais na vida de pessoas encarnadas. O instrutor Ribas, ele conta, André Luiz conta que o instrutor Ribas convidou 2 colaboradores da sua equipe, Ernesto e Evelina, para tomarem contato com uma senhora encarnada, que se chamava Mariana, que deveria receber o espírito Desidério na condição de mãe biológica. Então, eles foram chamados a auxiliar essa pessoa e a auxiliar o espírito que estava reencarnando. A mãe biológica tinha condições de saúde precárias e ela veio a desencarnar. Então, esses mentores espirituais que haviam tomado conhecimento e tinham sido encarregados desse problema, eles então encaminharam o recém-nascido a uma adoção. E a adoção de um casal de meia idade, que era Amâncio e Brígida. Por quê? Porque eles tinham pendências kármicas com o reencarnante. Então, esses 2 espíritos vieram ajudar para que essa criança que nasceu e que perdeu a mãe fosse colocada em um lar onde ele fosse progredir e fosse ajudar também aqueles pais adotivos a progredirem, porque se eles tinham pendências entre eles, era o momento de resolver, era o momento de se aproximarem e de crescerem juntos. Então, as regras evolutivas, elas são rigorosamente iguais para todas as criaturas. Não existe exceção e não existe privilégio. Muitas vezes, aquilo que nós pensamos que é um mal muito grande que está nos acontecendo, na verdade, tem atrás dele um socorro oculto que surge inesperadamente com a finalidade de nos proteger de um mal maior. Então, nós sempre temos que analisar o que nos acontece. Por que não está nos acontecendo isso? Será que eu posso parar e refletir? Posso. Só tenho que querer. E ao refletir eu posso compreender que aquilo que está me acontecendo naquele momento poderá ser aquilo que vai evitar que me aconteça um mal maior. Nós também temos que lembrar que nós não podemos atribuir aos espíritos todo e qualquer acontecimento que nos contraria, que nos aborrece, porque na maioria das vezes nós é que causamos essas situações ruins para nós mesmos. Não foi um espírito que veio para fazer com que isso acontecesse para mim. A minha vida, a minha forma de viver, a minha forma de agir, a minha forma de pensar é que me levou a isso. E eu, então, tenho que refletir, porque é um momento em que eu estou sendo alertada pelos benfeitores de que não é esse o caminho. Então, os espíritos também agem na natureza, agem sobre a matéria, porque eles são agentes da vontade de Deus. E exercem, então, a sua influência sobre os elementos para agitar esses elementos, ou para acalmar, ou para dirigir. Então, os espíritos que presidem os fenômenos da natureza têm os seus papéis conforme a sua evolução. Então, aqueles mais evoluídos, eles vão tratar das coisas que exigem maior inteligência.
Os menos evoluídos vão fazer o seu papel junto a coisas materiais, que eles têm mais condições de trabalhar, de agir. Alguns espíritos comandam a atividade no universo e outros executam essas atividades. Os que executam, então, as coisas de ordem material, eles estão entre nós e são de uma ordem inferior, mas eles estão cumprindo a obrigação deles, ao trabalho deles que foi dado, inclusive, para ajudá-los a evoluir. Também os espíritos sustentam batalhas, guerras. Muitos deles estão próximos para estimular a coragem daqueles que estão lutando. Outros vêm para semear a discórdia e a destruição. Então, de acordo com a vibração daqueles militantes da guerra ou da batalha, eles vão ser assistidos por um ou por outro tipo de espírito. Os bons espíritos vêm para socorrer. Os maus não se preocupam com a justiça da causa, se essa guerra é justa ou é injusta. Eles estão ali para criar problemas, para aumentar a discórdia e fazer com que o mal se prolifere mais. E na questão 467 do Livro dos Espíritos, nós encontramos: pode-se se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? E a resposta dos espíritos é que sim, nós podemos nos libertar, porque eles só vão se ligar naqueles que o solicitam, através dos seus desejos, ou atraem por seus pensamentos. Então, nós podemos nos libertar daqueles espíritos que buscam nos focar no mal, porque nós sabemos o que é o mal e vamos então recorrer ao bem para nos livrarmos dessa influenciação. Então, nós atraímos os espíritos que nos influenciam. Então, as influências espirituais que nós sofremos são influenciações que nós é que atraímos para nós. Porque os nossos pensamentos são energias. E nós emitimos essas energias e elas poderão sair de nós como energias positivas, energias boas, que vão atrair o bem e vão atrair os bons espíritos. Como poderão sair de nós fluidos maus, negativos, e que vão então chamar para perto de nós os maus espíritos. Então nós sabemos que o nosso pensamento é uma energia e que é o nosso pensamento que vai nos ajudar a nós sermos assistidos por bons espíritos ou por maus espíritos. Nós sabemos que nós somos uma fonte de fluido e que emanam de dentro de nós. E se nós somos essa fonte de fluido, nós contaminamos esses fluidos pelo nosso pensamento bom ou mau. Se nós sabemos disso, então vamos cultivar o bem, vamos ter bons pensamentos. No momento em que tivermos alguma dúvida, vamos recorrer à prece, vamos pedir o auxílio dos bons espíritos, para nos livrarmos do mal e nos livrarmos desses seres ainda mais atrasados que nós, que estão em busca de maus atos, de vingança, de discórdia, de desarmonia, que é como eles se sentem bem. Então vamos evitar isso através dos bons pensamentos, da prece, da vivência do Evangelho que Jesus deixou para nos ajudar a evoluir. Então, quando nós desejamos algo de bom e de positivo, nós podemos pedir tranquilamente a ajuda dos bons espíritos, porque eles vão vir em nosso auxílio.
Não vão resolver por nós, mas vão nos auxiliar, vão nos fortalecer, vão nos dar uma clareza maior para tomarmos as nossas decisões. Agora, se nós recorrermos aos maus, nós estaremos nutrindo em nós o ódio, a amargura, a vingança, entre outras coisas ruins que só vêm em nosso atraso. Nós não podemos querer a ajuda de espíritos vingadores, de espíritos infelizes, que se comprazem em sentir que nós estamos tão infelizes quanto eles. Então vamos nos libertar disso. Vamos nos libertar através da nossa atitude, da nossa ação no bem, dos pensamentos bons e do desejo das coisas boas para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. Então os espíritos atuam em toda parte, atuam sobre nós. Agora vão atuar de acordo com a nossa posição de sermos indivíduos que estamos buscando a nossa evolução, por isso estamos lutando para conseguirmos novas virtudes, para fortalecermos as virtudes que já temos, para corrigirmos os erros. Nós vamos ter assistência dos melhores. E assim também afastaremos do nosso convívio aqueles ainda infelizes, pelos quais nós vamos orar, vamos oferecer ações boas para que eles se melhorem, para que eles tenham oportunidade de progredir, tenham oportunidade de evoluir. Obrigada pela atenção. Então, meus irmãos, após as reflexões sobre a ação dos espíritos que a Dona Ládia nos traz na tarde de hoje, nós passamos à segunda etapa do nosso trabalho, que é o passe espiritual. Lembramos que nesta forma de terapêutica espírita não há